O som de passos pequenos ecoou pelo corredor de mármore, seguido pelo barulho suave de um carrinho de brinquedo batendo em um vaso antigo. Edward Blake, bilionário e CEO de um dos maiores impérios imobiliários do país, interrompeu a ligação. Seu olhar se voltou para o barulho. Ele esperava ver o gato de sua esposa ou talvez uma empregada doméstica arrumando a casa. Mas, em vez disso, agachado ao lado de uma urna japonesa de valor inestimável, estava um menino. As calças de jeans da criança estavam empoeiradas, sua camiseta amarrotada e um band-aid colado no joelho. Ele não deveria estar ali. Edward franziu a testa. Então o menino olhou para cima, direto nos olhos de Edward. Não com medo, não com curiosidade, com reconhecimento. Pai, disse o menino. Edward congelou. Como? Perguntou ele, o telefone escorregando de sua orelha. Você é meu pai, repetiu o menino calmamente como se fosse um fato. Sua voz era inocente, mas a frase o atingiu como um caminhão. O peito de Edward se apertou. Ao redor deles, silêncio. Os funcionários da limpeza ficaram parados, sem saber se tinham ouvido direito. O menino olhou de volta, sem vacilar. Os mesmos olhos, a mesma testa, a mesma cicatriz acima da sobrancelha direita. O coração de Edward batia forte. Isso não podia estar acontecendo, mas estava, e nada jamais seria o mesmo. Edward Blake não era apenas rico, ele era lendário. Seu nome adornava arranha-céus, campi de tecnologia e hotéis de luxo em todo o país. Conhecido por sua mente afiada e coração frio, Edward construiu um império do nada. As pessoas o respeitavam, o temiam, mas poucos realmente o conheciam. Todas as manhãs, ele acordava antes do nascer do sol. Calçava seus tênis de corrida com precisão mecânica e corria 8 quilômetros em sua propriedade particular nos arredores da cidade de Nova York. A mansão, um monumento de vidro e aço à riqueza, ficava em 6 hectares protegidos por câmeras e silêncio, sem risadas de crianças, sem jantares em família, apenas poder, solidão e rotina. Edward vivia de números, prazos e controle. Sua agenda estava lotada com 6 meses de antecedência. Seus ternos eram feitos sob medida, com precisão milimétrica. Seu café chegava às 6h30 em ponto, nunca atrasado, nunca adiantado, exatamente como ele. Mas por trás de toda essa estrutura havia uma rachadura que ninguém via. Seu pai, outrora um investidor implacável, criou Edward para acreditar que as emoções eram uma fraqueza, que o amor tinha um preço, que a confiança destruía as pessoas. Então, Edward cresceu calculista, bem-sucedido e dolorosamente sozinho. Ele se casou com Vanessa não por amor, mas porque ela fazia sentido. Ela se encaixava no molde. Uma mulher de prestígio, pronta para uma parceria, não para um relacionamento íntimo. Eles compartilhavam jantares, camas e empreendimentos comerciais, mas nunca sonhos. Entra em cena Grace Morales. Empregada doméstica contratada há 5 anos, Grace tinha uma força tranquila. Edward raramente notava sua presença, até recentemente. Ela se movia com graça, falava pouco, trabalhava duro e ia para casa. Ela tinha uma regra: nunca levar a vida pessoal para a mansão. Mas ela quebrou essa regra nos dias em que ninguém podia cuidar de seu filho, Lucas. Ela o levava discretamente, deixava-o tirar uma soneca na lavanderia ou desenhar no jardim. Lucas tinha 6 anos, inteligente, gentil e curioso. Uma criança com um sorriso grande demais para o rosto. Edward já o tinha visto por aí, mas nunca tinha realmente olhado para ele. Até aquela tarde. Aquela única palavra, pai, despertou algo profundamente enterrado dentro dele. Desde aquele momento, Edward não conseguia se concentrar. Não conseguia respirar da mesma forma. Algo tinha mudado. Não conseguia parar de pensar naqueles olhos. Aqueles olhos que eram iguais aos seus quando tinha aquela idade. A maneira como o menino inclinava a cabeça.
A maneira como sorria primeiro com um lado do rosto. Edward tentou racionalizar. Talvez Grace tivesse se envolvido com alguém parecido com ele? Talvez fosse um erro, uma coincidência. Mas algo não o deixava acreditar nisso. Era instinto, e estava destruindo-o por dentro. Ele começou a observar Lucas à distância. O jeito de andar, rir, até mesmo a maneira como franzia a testa quando estava confuso, tudo refletia as peculiaridades da infância de Edward. Agora, pela primeira vez em décadas, Edward enfrentava uma questão que não poderia ser resolvida com dinheiro, advogados ou lógica. Quem ele realmente era? E o que ele havia perdido ao viver como um homem que não precisava de ninguém? Edward Blake sempre acreditou que o controle era a chave para a sobrevivência. Desde a infância, ele aprendeu a reprimir todas as emoções, todas as perguntas, todos os impulsos que não serviam à sua ambição. Mas agora, à beira da vida que construí com tanto cuidado, ele estava tremendo por causa de um menino, por causa de uma palavra, pai. Ela ecoava em sua mente constantemente, como um disco riscado. Lucas não a disse com hesitação ou medo. Ele a disse como se soubesse, como se fosse a coisa mais natural do mundo, e de alguma forma essa certeza era o que mais perturbava Edward. Naquela noite, muito depois que a casa ficou silenciosa e Vanessa se retirou para o seu quarto, Edward sentou-se no seu escritório, bebendo uísque sem sentir o gosto. O fogo crepitava. Uma tempestade murmurava lá fora. Ele olhou para uma foto antiga na parede. Ele mesmo, aos 6 anos ao lado do seu pai, um homem frio e orgulhoso como mármore. Os olhos de Edward naquela foto eram os mesmos olhos de Lucas, grandes, escuros, questionadores. Seus dedos apertaram o copo. Ele pegou o celular, abriu o aplicativo de segurança da mansão, rebobinou a filmagem do início daquele dia. Lá, Lucas, perto da urna. O momento em que ele se virou e olhou para a câmera. A mesma inclinação da cabeça, o mesmo sorriso malicioso. Edward pausou a filmagem. Sua garganta apertou. "Eu preciso saber", ele sussurrou. Ele não conseguia dormir. Às 4 da manhã, ainda estava andando de um lado para o outro. Na manhã seguinte, chamou Grace para a sala de estudos. Ela entrou com sua compostura habitual, olhos baixos, mãos cruzadas. "Sim, senhor?" Ele limpou a garganta. "Seu filho, Lucas. Quantos anos ele tem?" 6, disse ela, com voz calma, mas cautelosa. "E o pai dele?" A pausa dela durou muito tempo. "Ele não está na foto." Edward assentiu lentamente. Ele a observou com atenção, esperando por um sinal, uma falha. "Ele esteve?" Outra pausa. "Foi há muito tempo. Ele foi embora antes de Lucas nascer." O silêncio tomou conta da sala. O coração de Edward batia forte. "Grace", disse ele suavemente, "há alguma chance, alguma possibilidade de que eu seja..." "Não", ela disse rapidamente, muito rapidamente. Ele viu seu maxilar se contrair, suas mãos tremerem levemente. Foi nesse momento que Edward soube. Ela estava escondendo algo. Depois que ela saiu, ele sentou-se à mesa, abriu o laptop e começou a pesquisar serviços particulares de testes de DNA. Ele mesmo fez a ligação, sem assistentes, sem deixar rastros. Naquela tarde, enquanto Lucas tirava uma soneca no quarto de hóspedes, Edward pegou discretamente a escova de dentes do menino e a colocou em um saco esterilizado. "Eu só preciso saber", murmurou ele novamente. Durante dias, ele andou por aí como um fantasma. Cancelou reuniões. Ignorou Vanessa. Passou horas assistindo a vídeos antigos de si mesmo quando criança. Comparando tudo. Começou a sentir algo que não sentia há anos. Saudade, não por confirmação, nem mesmo por clareza, mas por conexão. Ele queria conhecer Lucas, conhecê-lo de verdade, não apenas como um possível filho, mas como uma pessoa. Ele queria vê-lo rir, fazer perguntas, contar histórias. Edward tinha dinheiro, propriedades, prestígio,
Mas não isso. Não uma família. Não algo real. Lucas despertou algo nele que o aterrorizava. Não se tratava mais apenas de paternidade. Era sobre redenção. Sobre se tornar algo mais do que um bilionário implacável. Talvez, apenas talvez, tornar-se pai pudesse dar à sua vida um significado que nenhum sucesso nos negócios jamais teve. E nessa possibilidade assustadora e bela, Edward encontrou um desejo tão forte que eclipsou tudo o que ele sempre perseguiu. Recuperar os anos que nunca soube que havia perdido. Finalmente, ser importante para alguém, não pelo seu dinheiro ou poder, mas simplesmente por ser pai. Se histórias como esta mexem com você, não perca o que vem a seguir. Inscreva-se agora e ative o notificador. Faça parte de uma comunidade que acredita em segundas chances, na verdade e no coração. Essas histórias são raras, reais e poderosas. Fique conosco. A próxima pode mudar sua vida. Os resultados chegaram exatamente 5 dias depois. Edward estava sozinho em seu escritório quando o e-mail chegou à sua caixa de entrada. O assunto era simples: teste de paternidade por DNA, resultados em anexo. Suas mãos estavam suadas. Ele hesitou, olhando para a tela com o coração batendo forte como um tambor de guerra. Então, com a mão trêmula, ele clicou. Lá estava, 99,99% de probabilidade de paternidade. Edward soltou um som que não reconheceu, uma mistura de descrença, tristeza e admiração. Ele recostou-se na cadeira, olhando para o teto. Lucas, é meu filho. A verdade era libertadora e aterrorizante, mas antes que ele pudesse começar a comemorar ou fazer planos, a realidade voltou à tona. Vanessa. Sua esposa há 12 anos. A mulher que compartilhava seu nome, seu império, seus segredos. Ela havia notado suas ausências, seu andar inquieto à noite. O jeito como ele agora olhava para Grace de maneira diferente. E ela não deixou passar a ternura sutil quando Lucas passou pelo corredor. Vanessa não era apenas perspicaz, ela era perigosa. Na manhã seguinte, Edward desceu para tomar café da manhã e a encontrou incomumente calma. Um buquê de flores frescas estava sobre a mesa e Jess tocava suavemente ao fundo. Ela serviu café para ele com um sorriso. Como foi sua semana, querido? Edward congelou. Ele conhecia aquele sorriso. Não era calor humano, era uma armadilha. Ocupada, disse ele com cuidado. Eu percebi. Ela sentou-se à sua frente, cruzando as pernas. Você tem estado distraído ultimamente. Ele não respondeu. É o trabalho? Ela insistiu. Ou alguma outra coisa? Ele olhou para ela, avaliando. O que você quer dizer? O sorriso dela desapareceu. Quero dizer o menino que vi você observando no jardim ontem. Aquele que se parece assustadoramente com você. Silêncio. O coração de Edward parou. Ela sabia. E pior, ela já havia tomado uma decisão. Quero que ela vá embora, disse Vanessa sem mais sorrisos. Hoje, não me importa como. Não quero ela nem aquela criança perto de você, perto desta casa ou perto do nosso nome. Ela não fez nada de errado, respondeu Edward com firmeza. Ela é um problema, retrucou Vanessa. E não vou permitir que você jogue fora tudo o que construímos por causa de um erro que cometeu anos atrás. Erro, repetiu ele com voz fria. Ele é meu filho. Vanessa levantou-se, com os olhos em chamas. Você não está pensando direito. Isso pode nos arruinar. O conselho, os investidores. Não me importo. Claro que não, ela cuspiu. Porque você não tem nada a perder. Eu tenho. Naquela noite, Grace foi demitida. Oficialmente, por conduta inadequada e violação dos protocolos da equipe. Sem explicação, sem aviso. Apenas uma carta de demissão entregue por um gerente silencioso e um cheque anexado para despesas de mudança. Grace não contestou. Ela arrumou suas coisas com as mãos trêmulas, os olhos vermelhos mas secos. Lucas segurou sua perna, confuso. Mãe, por que estamos indo embora? Ela não respondeu.
Não conseguia. Edward chegou em casa e a encontrou fora. Seu quarto estava vazio. A casa estava mais fria do que nunca. Ele correu para o quarto de Vanessa, mas ela não estava lá. Ela tinha saído, convenientemente. Os dias seguintes foram confusos. Edward contratou detetives particulares para localizar Grace. Quando finalmente a encontrou, morando em um apartamento modesto no Queens, ela não o deixou entrar. "Você mentiu para mim", disse ele do corredor. "Não", ela respondeu suavemente. "Eu me protegi. E ao meu filho. Eu quero fazer parte da vida dele." Grace hesitou, com dor nos olhos. "Então prove. Não apareça só assim. Fique." Mas ficar não era simples, porque Vanessa não tinha desistido. Ela contratou advogados, entrou com processos, alegou danos morais, pintou Grace como manipuladora. Chegou a insinuar que Edward era incapaz de tomar decisões comerciais sensatas. A diretoria exigiu respostas. Os acionistas ficaram nervosos. Edward estava encurralado entre seu legado e seu filho. E quanto mais ele tentava se aproximar de Lucas, mais Vanessa se esforçava para afastá-lo. O império que ele construiu agora se tornou uma prisão. Cada passo que ele dava em direção à verdade só o expunha ainda mais. E Grace? Ela permaneceu calma, sensata e apavorada, com medo de que tudo lhe fosse tirado novamente. Inclusive a única coisa que importava, Lucas. Foi numa segunda-feira de manhã que tudo desmoronou. Edward chegou ao escritório pontualmente às 8 horas, vestido com seu terno Armani azul marinho característico, sapatos engraxados brilhando como espelhos. O saguão, normalmente um lugar de reverência silenciosa, fervilhava com murmúrios. Ele percebeu os olhares, as vozes abafadas, os telefones apertados com mais força, os olhos se desviando quando ele se virava. Sua assistente, Megan, não o olhava nos olhos. "Sala da diretoria. Agora", disse ela baixinho. Algo estava errado, muito errado. Quando ele entrou na sala da diretoria, a temperatura parecia ter caído 10 graus. 12 membros do conselho estavam sentados em silêncio rígido. Vanessa já estava sentada na extremidade da mesa, com as pernas cruzadas, calma e perfeitamente composta em uma blusa branca e brincos de pérola. Ela lhe deu um sorriso fraco, calculado, vitorioso. Edward sentou-se lentamente. "O que é isso?" Charles Hargrove, o membro sênior do conselho e amigo de longa data da família, limpou a garganta. "Edward, recebemos um documento esta manhã. Um pacote, para ser mais específico. Ele continha imagens, registros legais e um teste de DNA." O estômago de Edward deu um nó. Charles continuou. "Alegam que você é pai de uma criança com uma empregada doméstica, Grace Morales." Silêncio total. Todos os olhos estavam voltados para ele. Vanessa não disse nada. Não precisava. Sua expressão dizia tudo. "Eu avisei." Edward tentou falar, mas nenhuma palavra saiu. O peso da sala esmagava seus pulmões. "É verdade?" insistiu Charles. "Precisamos de uma resposta." Edward engoliu em seco. Sua voz falhou. "Sim, é verdade." Alguns membros ficaram boquiabertos. Outros recostaram-se nas cadeiras com expressões que passavam da curiosidade à desaprovação. Um deles até murmurou: "Inacreditável." "Isso é uma quebra de confiança, Edward", disse Marian Coates, diretora de Relações Públicas. "Você colocou toda a nossa marca em risco." "Eu não pedi para isso acontecer", disse ele, em voz baixa. "Só descobri recentemente. Estou tentando fazer a coisa certa." Vanessa finalmente falou com voz gelada. "Tentando? Isso é engraçado, vindo de um homem que escondeu a verdade por 6 anos, que trouxe escândalo para nossa casa." "Não finja que isso é sobre a empresa", ele retrucou. "Isso é sobre controle." Ela se virou para a diretoria. "Eu o avisei meses atrás. Disse que isso nos prejudicaria, mas ele escolheu seu erro em vez de suas responsabilidades." "Esse erro é meu filho",
disse Edward bruscamente. A tensão era insuportável. Olhos se moviam rapidamente. Canetas clicavam. Alguém sussurrou algo baixinho. Edward se sentiu exposto diante das pessoas que ele outrora comandava como um general. Os membros da diretoria começaram a murmurar entre si. Papéis foram embaralhados. Edward ficou sentado em silêncio, enquanto Charles passava uma cópia impressa do relatório de DNA. Seu nome. O nome de Lucas. 99% de compatibilidade. As palavras ficaram embaçadas nos olhos de Edward. Ele estendeu a mão para pegar a água, mas percebeu que estava tremendo. Um homem que antes era temido, agora estava impotente. Estamos recomendando uma remoção temporária das funções de tomada de decisão até que essa situação seja resolvida, disse Charles, pelo bem da empresa. Edward olhou para ele como se tivesse levado um tapa. Você está me removendo? Temporariamente, disse Charles, evitando seu olhar. Até que as implicações legais e na mídia sejam resolvidas. Você está deixando ela fazer isso? Rosnou Edward, olhando para Vanessa. Ela não vazou isso, disse Charles com cuidado. O pacote veio de um remetente anônimo, sem assinatura, sem rastro. Mas Edward sabia, é claro que sabia. Vanessa encontrou seus olhos com um movimento calmo e cruel do queixo. Fora da sala de reuniões, o corredor estava cheio de funcionários fingindo não ouvir. Mas Edward podia sentir. Ele não era mais o homem sobre quem sussurravam com admiração. Agora ele era o escândalo, a queda em desgraça, a piada da primeira página do jornal do dia seguinte. Ele entrou no elevador sozinho. Seu reflexo o encarava nas portas polidas. Pela primeira vez, ele parecia cansado. Não apenas fisicamente, mas como se algo dentro dele tivesse se quebrado, para nunca mais ser consertado. Quando ele voltou para casa naquela noite, os portões se abriram mais devagar do que o normal. Os seguranças evitaram contato visual. O mordomo, um homem mais velho que trabalhava lá há 20 anos, apenas acenou com a cabeça e se afastou sem dizer uma palavra. Vanessa estava na sala de estar, bebendo vinho como se nada tivesse acontecido. Ela nem sequer levantou os olhos. Perdi tudo hoje, disse Edward baixinho. Não, ela respondeu. Você jogou tudo fora. Ele queria gritar. Mas de que adiantaria? Ela já havia vencido essa batalha. Espero que tenha valido a pena, acrescentou ela. Ele olhou para ela, a mulher que ele um dia acreditou ser sua igual. Agora, ele via a verdade. Ela não era sua parceira, ela era sua guardiã. E ele havia lhe entregado as chaves. Naquela noite, ele vagou pelos corredores de sua mansão como um fantasma. Acabou no quarto de hóspedes onde Lucas costumava tirar uma soneca. Estava vazio, o cobertor dobrado. O desenho de uma casa com 3 bonecos ainda preso na parede. Ele tocou gentilmente, uma família que nunca existiu. Uma batida na porta o assustou. Era Grace. Vim me despedir, disse ela suavemente. Não, sussurrou ele com a voz embargada. Por favor, não. Eu preciso. Ele olhou para ela com dor estampada nos olhos. Eles levaram tudo. Ela deu um passo à frente e colocou a mão no peito dele. Então pegue de volta. Ele fechou os olhos. Naquela noite, Edward Blake chorou sozinho. Edward Blake estava sentado sozinho em seu escritório mal iluminado. O brilho suave da lâmpada da mesa projetando longas sombras pela sala. O cheiro outrora reconfortante de couro envelhecido e mogno agora parecia sufocante. As paredes, adornadas com elogios e fotografias de momentos triunfantes, pareciam zombar dele. Cada moldura sussurrava histórias de um homem que outrora teve o mundo em suas mãos, agora reduzido a uma figura de escárnio público. Ele pegou o copo de uísque com a mão trêmula. O líquido âmbar rodopiava, refletindo a turbulência interior. Ele tomou um gole na esperança de amenizar a dor, mas a queimação só intensificou sua angústia.
Os acontecimentos dos últimos dias se repetiam incessantemente em sua mente. O confronto na sala de reuniões, os olhares acusadores, a traição fria de Vanessa. A humilhação não era apenas profissional, era profundamente pessoal. O império que ele construíra, o respeito que conquistara, tudo desmoronou em um instante. Mas o que o atingiu mais profundamente foi a perda de Grace e Lucas. A imagem dos olhos inocentes de Lucas, cheios de confusão e mágoa, o assombrava. Ele se lembrou do momento em que viu Lucas brincando no jardim pela primeira vez, sua risada ecoando pela propriedade. Havia uma semelhança incrível, um espelho de seu eu mais jovem. A percepção foi chocante e esclarecedora. Pela primeira vez, Edward sentiu uma conexão que transcendia os laços sanguíneos. Era um vínculo da alma. Mas agora, esse vínculo estava rompido. Ele se levantou abruptamente, a cadeira arranhando o piso de madeira. Andando de um lado para o outro na sala, ele tentou racionalizar, encontrar um semblante de controle. Mas o peso de suas ações, ou a falta delas, pesava sobre ele. Ele havia permitido que o medo e o orgulho ditassem suas escolhas, afastando as pessoas que mais importavam. A mansão, que antes era um símbolo de seu sucesso, agora parecia uma prisão. Todos os corredores ecoavam com lembranças de oportunidades perdidas e palavras não ditas. Ele vagou sem rumo, acabando no quarto de hóspedes onde Lucas havia ficado. O quarto estava intacto, uma cápsula do tempo de momentos fugazes. Um desenho estava sobre a mesa de cabeceira, um esboço rudimentar de 3 bonecos de palitos de pau de mãos dadas, com os nomes Mãe, Pai e Eu. Lágrimas brotaram dos olhos de Edward. Ele segurou o desenho com força, com o coração partido. A inocência e a esperança encapsuladas naquelas linhas eram agora uma lembrança dolorosa do que ele havia perdido. Ele afundou no chão, o peso da dor o oprimindo. As paredes pareciam se fechar, o silêncio era ensurdecedor. Naquele momento, Edward Blake, o formidável magnata, era apenas um homem, um pai ansioso por redenção. Os dias que se seguiram foram um borrão. Ele evitou ligações, ignorou reuniões e se isolou do mundo. O frenesi da mídia se intensificou, com manchetes pintando-o como uma figura escandalosa. Paparazzi acamparam do lado de fora, capturando imagens de um homem em desintegração. Mas, em meio ao caos, uma faísca se acendeu dentro dele. A percepção de que, embora não pudesse mudar o passado, ele poderia lutar pelo futuro. Ele começou a escrever cartas para Grace, desabafando, expressando remorso e implorando por uma chance de fazer parte da vida de Lucas. Cada carta era uma catarse, um passo em direção à cura. Ele reconheceu suas falhas, sua covardia e a dor que causara. Não esperava perdão, mas esperava compreensão. Semanas se passaram sem resposta. No entanto, Edward persistiu, movido pelo amor e pelo desejo de se redimir. Ele começou terapia, enfrentando seus demônios e lentamente reconstruindo a si mesmo. Certa noite, enquanto estava sentado no jardim, uma voz familiar chamou. Pai? Ele se virou e viu Lucas parado no portão, segurando uma de suas cartas. O coração de Edward se encheu de emoção. Ele se aproximou com cautela, lágrimas escorrendo pelo rosto. Lucas, sussurrou. Grace apareceu atrás de Lucas, com uma expressão cautelosa, mas suave. Ele queria ver você, disse ela. Edward se ajoelhou, abrindo os braços. Lucas hesitou, depois correu para o seu abraço. O mundo desapareceu e, naquele momento, a redenção começou. Durante semanas após a humilhação na sala de reuniões, Edward Blake viveu em segundo plano na sua própria vida. Ele renunciou ao cargo executivo, perdeu a presença na mídia e mal saía do seu escritório. A mansão estava silenciosa, assustadoramente silenciosa, exceto pelo rangido ocasional da madeira velha ou pelo barulho suave do correio batendo no chão.
Foi em uma dessas manhãs tranquilas que ele recebeu uma carta, escrita à mão, sem remetente, mas instantaneamente familiar. O papel tremia em seus dedos quando ele o abriu. Ele reconheceu a caligrafia delicada. Grace. Dentro não havia um pedido de desculpas, nem um apelo, mas uma decisão. Eu nunca pedi isso, ela havia escrito. E não quero seu nome, sua mansão ou seu dinheiro. Mas Lucas merece saber de onde vem. Você merece saber quem ele é. Se ainda quiser conhecê-lo, estaremos no Pinewood Park no domingo às 15 horas, sem comitiva, sem câmeras. Edward segurou o bilhete contra o peito, tomado pela emoção. Era o primeiro sinal de esperança em semanas. O domingo não chegava logo. Ele chegou ao Pinewood Park sozinho, vestido de forma simples, quase invisível, em contraste com sua aparência habitual, sempre bem vestida. O parque estava tranquilo, repleto do som de pássaros e crianças brincando à distância. Ele os avistou em um banco perto da fonte. Grace vestia uma jaqueta jeans clara, e Lucas estava sentado ao lado dela com um livro nas mãos. Edward diminuiu o passo ao se aproximar, com os nervos lutando contra a emoção. Lucas olhou para cima primeiro. Seus olhos se encontraram. Aqueles olhos escuros inconfundíveis. Lucas se levantou. Oi, disse o menino inseguro. Edward engoliu em seco, sentindo todos os nervos em chamas ao mesmo tempo. Oi, Lucas. Fico feliz que você tenha vindo. Grace assentiu em silêncio. Sentaram-se juntos, um pouco constrangidos no início. Mas as crianças têm uma maneira estranha de suavizar as arestas mais pontiagudas. Lucas fez perguntas simples. Qual é o seu filme favorito? Você gosta de pizza? Edward respondeu, hesitante no início, depois com cada vez mais facilidade. Então Lucas disse, você é o homem do meu sonho. Acho que sempre soube disso. Grace enfiou a mão na bolsa e tirou uma pequena foto. Ele guardou isso, da capa da revista. Ele viu e não parava de fazer perguntas. Foi quando eu soube que não podia mais mentir. Edward olhou para a foto. Era uma matéria antiga da Forbes. Ele se lembrava da sessão de fotos. Naquela época, ele não tinha ideia do que havia desistido, ou de quem estava perdendo. Eles passaram 1 hora no parque, rindo, compartilhando histórias. Grace manteve distância, deixando o momento pertencer ao pai e ao filho. E pela primeira vez em anos, Edward se sentiu completo. Mas, quando estavam se preparando para ir embora, um SUV preto entrou na entrada do parque. Vanessa saiu do carro. Vestida de preto da cabeça aos pés, óculos escuros, expressão severa, e atrás dela, 2 homens bem vestidos, advogados. Grace congelou. Lucas encolheu-se contra Edward. O que ela está fazendo aqui? Sussurrou Grace. Edward ficou de pé, com o coração batendo forte. Ela deve ter me seguido. Vanessa aproximou-se com uma graça controlada, parando a poucos metros de distância. Ela tirou os óculos escuros lentamente. Então é verdade, disse ela. Você está realmente fazendo isso. Edward deu um passo à frente. Vá embora, agora. Você fez sua escolha, pelo que vejo, disse Vanessa, olhando para Grace e Lucas. Mas escolhas têm consequências. Grace apertou a mão de Lucas com mais força. Os advogados de Vanessa deram um passo à frente. Um deles entregou a Edward um envelope grosso. Esta é uma petição formal para contestar a paternidade e a guarda. Você é inacreditável, disse Edward com os dentes cerrados. Eu avisei, Edward. Você deveria ter mantido isso em segredo. Você acha que está construindo um futuro? Vou garantir que ele não dure. Lucas escondeu o rosto. Edward, sem medo, rasgou o envelope ao meio e deixou-o cair no chão. Você não pode impedir isso. Você não tem mais poder sobre mim. A calma de Vanessa se quebrou por um breve segundo. Grace se virou para ela com os olhos em chamas. Você está usando uma criança como peão. Isso diz tudo. Vanessa zombou. Depois se virou e foi embora.
seus saltos batendo no chão como um tiro de advertência final. O silêncio se instalou. Edward se virou para Grace. Sinto muito. Eu não sabia que ela viria. Eu nunca... Grace balançou a cabeça. Não é culpa sua. Mas você precisa decidir agora, Edward. Ou você luta pelo seu filho com tudo o que tem, ou nos separamos para sempre. Edward não hesitou. Eu não vou embora. Pela primeira vez, ela acreditou nele. Nos dias que se seguiram ao confronto no Pinewood Park, Edward Blake se viu em uma encruzilhada. O encontro com Vanessa tinha sido um lembrete gritante das batalhas que ele ainda tinha que travar. Mas o tempo que passou com Lucas acendeu nele uma chama que ele não sentia há anos. Ele percebeu que recuperar seu papel como pai exigiria mais do que apenas palavras. Exigiria ação, resiliência e disposição para enfrentar as mesmas estruturas que ele outrora controlava. Edward começou por contactar a sua equipa jurídica, não para declarar guerra a Vanessa, mas para compreender todos os seus direitos como pai de Lucas. Queria garantir que todos os passos que desse fossem baseados no respeito pela autonomia de Grace e pelo bem-estar de Lucas. Também começou a frequentar sessões de terapia, mergulhando nas barreiras emocionais que o tinham impedido de abraçar a paternidade mais cedo. Enquanto isso, Grace observava essas mudanças com um otimismo cauteloso. Ela via um homem que não estava mais se escondendo atrás de sua riqueza ou status, mas alguém que estava se esforçando sinceramente para se tornar uma pessoa melhor. Ela permitiu que Edward passasse mais tempo com Lucas, estabelecendo limites claros para proteger a saúde emocional do filho. Esses momentos se tornaram a base de um relacionamento incipiente entre pai e filho, repleto de risadas compartilhadas, histórias e a simples alegria da companhia um do outro. Lucas, em sua inocente sabedoria, começou a se abrir com Edward. Ele fazia perguntas sobre a vida do pai, seu trabalho e seus sonhos. Edward respondia com honestidade, compartilhando não apenas seus sucessos, mas também seus arrependimentos. Por meio dessas conversas, formou-se um vínculo, uma conexão que nem o tempo, nem as circunstâncias poderiam romper. À medida que Edward continuava a reconstruir sua vida, ele também tomou medidas para lidar com os danos causados à sua empresa. Ele iniciou reformas com o objetivo de promover uma cultura corporativa mais inclusiva e ética. Ele procurou Charles Hargrove e outros membros do conselho, reconhecendo seus erros do passado e apresentando uma visão para uma organização mais compassiva e socialmente responsável. Esses esforços não passaram despercebidos. Os funcionários começaram a ver um lado diferente de Edward, um líder disposto a ouvir, aprender e mudar. A mídia, antes implacável em suas críticas, começou a reportar sua transformação, destacando seu compromisso com o crescimento pessoal e a responsabilidade social. Vanessa, no entanto, continuava cética. Ela via as ações de Edward como uma tentativa calculada de salvar sua reputação. Determinada a manter sua influência, ela continuou a desafiá-lo a cada passo, tanto legalmente quanto dentro da empresa. Mas Edward, fortalecido por seu renovado senso de propósito e pelo apoio daqueles que acreditavam nele, permaneceu firme. O ponto de virada aconteceu durante uma reunião com todos os funcionários da empresa. Edward subiu ao palco, não como CEO, mas como um homem que enfrentou seus fracassos e saiu mais forte. Ele falou abertamente sobre sua jornada, as lições que aprendeu e sua visão para o futuro. A resposta foi extremamente positiva, sinalizando uma mudança na cultura da empresa e uma fé renovada em sua liderança. Em sua vida pessoal, Edward continuou a cultivar seu relacionamento com Lucas e Grace. Ele respeitava os limites de Grace, entendendo que a confiança tinha que ser conquistada com o tempo. Ele permaneceu consistente em seus esforços, comparecendo a eventos escolares, passeios de fim de semana e noites tranquilas em casa.
A cada dia que passava, as barreiras que antes os separavam começaram a ruir, substituídas por uma base de respeito mútuo e afeto. Através destas experiências, Edward descobriu uma nova definição de sucesso, uma que priorizava o amor, a integridade e a coragem de mudar. Ele percebeu que a verdadeira redenção não consistia em apagar o passado, mas em construir um futuro melhor, uma escolha de cada vez. E assim, à medida que as estações mudavam e a vida avançava, Edward Blake abraçou a sua segunda oportunidade com humildade e gratidão, determinado a aproveitar ao máximo cada momento que lhe tinha sido dado. Se este momento está tocando algo profundo dentro de você, pare por um segundo, deixe um like para nos saber que isso ressoou em você e conte-nos nos comentários. Você já enfrentou uma verdade que mudou tudo? Sua história pode inspirar alguém que está passando pela mesma coisa agora. O tribunal estava lotado, um mar de rostos refletindo curiosidade, ceticismo e expectativa. Edward Blake estava sentado à mesa dos réus, com a postura ereta, os olhos focados, exalando uma determinação calma. À sua frente, a equipe jurídica de Vanessa sussurrava entre si, com expressões que misturavam confiança e desdém. O juiz entrou e a sala ficou em silêncio. "Este tribunal está em sessão", anunciou ele, batendo o martelo com autoridade. O processo começou com o advogado de Vanessa apresentando o caso. Eles argumentaram que as recentes tentativas de Edward de reivindicar a paternidade eram uma jogada estratégica para salvar sua reputação manchada. Eles pintaram um quadro de um homem desesperado para reconquistar a simpatia do público, usando uma criança como peão. O advogado de Edward rebateu, apresentando evidências dos esforços consistentes de Edward para se conectar com Lucas, sua renúncia voluntária à empresa e seu compromisso com o crescimento pessoal. Eles destacaram as cartas que ele escreveu para Grace, sua participação em sessões de terapia e seu desejo genuíno de fazer parte da vida do filho. Grace foi chamada ao banco das testemunhas. Ela falou com clareza e convicção, detalhando a transformação de Edward e seus esforços sinceros para construir um relacionamento com Lucas. "Ele não é o mesmo homem que eu conheci", disse ela. "Ele mudou, e Lucas merece conhecer seu pai." O juiz ouviu atentamente, ocasionalmente acenando com a cabeça e tomando notas. Após horas de depoimentos e contra-interrogatórios, ele pediu um intervalo. Durante o intervalo, Edward sentou-se sozinho, refletindo sobre a jornada que o trouxe até ali. Ele pensou nos momentos perdidos, na dor que causou e na esperança de que essa audiência fosse um passo em direção à redenção. Quando o tribunal voltou a se reunir, o juiz dirigiu-se à sala. Após uma análise cuidadosa das provas e dos depoimentos apresentados, fica claro que o Sr. Blake demonstrou um compromisso genuíno em ser pai de Lucas. Portanto, concedo-lhe a guarda compartilhada, com o entendimento de que ambas as partes darão prioridade ao bem-estar da criança. Um suspiro coletivo ecoou pela sala do tribunal. Edward fechou os olhos, uma lágrima escorrendo pelo seu rosto. Grace estendeu a mão e colocou-a confortavelmente no ombro dele. Do lado de fora do tribunal, repórteres clamavam por declarações. Edward aproximou-se dos microfones. "Não se trata de ganhar ou perder", começou ele. "Trata-se de fazer o que é certo. Estou ansioso para construir um futuro com meu filho." Enquanto se afastava, de mãos dadas com Grace e Lucas, o sol apareceu por entre as nuvens, lançando um brilho quente sobre o trio. Era um novo começo, uma chance de corrigir erros do passado e abraçar a promessa do amanhã. A atmosfera no tribunal estava carregada de expectativa quando o martelo do juiz ecoou, sinalizando o fim da audiência de custódia. Edward Blake, sentado ao lado de seu advogado, exalou profundamente, o peso do momento pressionando-o fortemente.
Do outro lado do corredor, a expressão de Vanessa era uma máscara de descrença e fúria reprimida. Quando o juiz proferiu o veredicto, concedendo a Edward a guarda conjunta de Lucas, um suspiro coletivo percorreu os espectadores. A decisão foi monumental, não apenas legalmente, mas emocionalmente, marcando um ponto de virada na vida de todos os envolvidos. Edward se virou para Grace, que estava sentada atrás dele, com os olhos cheios de lágrimas. Ela estendeu a mão e apertou a dele, um reconhecimento silencioso da jornada que haviam empreendido juntos. Lucas, sentado ao lado da mãe, olhou para os adultos, sentindo a gravidade da situação, mas sem compreender totalmente suas implicações. Do lado de fora do tribunal, uma multidão de repórteres aguardava, com câmeras piscando e microfones em punho. Edward deu um passo à frente, protegendo os olhos do brilho. Hoje marca o início de um novo capítulo, começou ele, com voz firme. Um capítulo em que assumo minhas responsabilidades não apenas como empresário, mas como pai. A agitação da mídia foi imediata. As manchetes divulgavam a notícia. Magnata ganha batalha pela custódia, a redenção de Edward Blake e da sala de reuniões para a sala de jogos. A opinião pública ficou dividida. Alguns elogiaram sua transformação, enquanto outros permaneceram céticos, questionando a sinceridade de suas motivações. Dentro da empresa, as reações foram igualmente mistas. Os funcionários se reuniram em torno de televisões e smartphones para assistir ao desenrolar das notícias. Charles Hargrove, o CEO interino, convocou uma reunião com a diretoria para discutir as implicações. Precisamos considerar a imagem da empresa, afirmou Charles. A vida pessoal de Edward agora é de domínio público e está afetando nossa marca. Alguns membros do conselho concordaram, enquanto outros manifestaram apoio às ações de Edward, citando suas recentes iniciativas filantrópicas e esforços para reformar as políticas corporativas. Em casa, Edward enfrentava o desafio de se integrar à vida de Lucas. Suas interações iniciais eram hesitantes, cheias de silêncios constrangedores e conversas cautelosas. Mas com o tempo, eles encontraram pontos em comum. Interesses compartilhados por aeromodelismo, amor mútuo por filmes clássicos e um vínculo crescente que transcendeu o distanciamento inicial. Grace observava a conexão crescente entre eles com uma mistura de esperança e apreensão. Ela estabeleceu limites claros, enfatizando a importância da consistência e da comunicação. Edward respeitou seus desejos, esforçando-se para estar presente e ser confiável. Vanessa, no entanto, não estava pronta para admitir a derrota. Ela lançou uma campanha na mídia retratando-se como vítima da ambição e manipulação de Edward. Programas de entrevistas e tabloides pegaram sua narrativa, polarizando ainda mais a opinião pública. Apesar das pressões externas, Edward permaneceu focado em seu relacionamento com Lucas. Ele participava de eventos escolares, ajudava com os deveres de casa e apresentava Lucas à sua família. Cada experiência compartilhada reforçava sua conexão, construindo uma base de confiança e afeto. Certa noite, enquanto trabalhavam juntos em um projeto de ciências, Lucas virou-se para Edward e perguntou: "Você acha que podemos construir um foguete de verdade algum dia?" Edward sorriu, bagunçando o cabelo do filho. "Com determinação e trabalho em equipe, tudo é possível." A jornada estava longe de terminar, mas naquele momento, cercado por tubos de cola e papel cartão, Edward sentiu uma profunda sensação de realização. Ele havia navegado pelas complexidades do amor, da perda e da redenção, emergindo não apenas como um empresário de sucesso, mas como um pai dedicado. À medida que os dias se transformavam em semanas, o fascínio do público pela história de Edward começou a diminuir, substituído por novas manchetes e escândalos. Mas para Edward, a verdadeira história estava apenas começando.
Uma narrativa escrita não em jornais ou documentos judiciais, mas nos momentos cotidianos compartilhados com seu filho. No silêncio de sua casa, em meio a risadas e aprendizados, Edward encontrou seu verdadeiro legado, não na riqueza ou no poder, mas no vínculo duradouro entre um pai e seu filho. A jornada de Edward Blake, de magnata distante a pai dedicado, ressalta uma verdade profunda. A redenção é alcançável por meio de uma transformação genuína e de um compromisso inabalável. Sua história ilustra que o crescimento pessoal muitas vezes exige enfrentar verdades incômodas e reparar erros do passado. Inicialmente, a vida de Edward era caracterizada pela opulência e autoridade, mas desprovida de conexões significativas. A revelação da existência de Lucas serviu como um catalisador, levando-o a reavaliar suas prioridades e valores. Essa reviravolta inesperada forçou Edward a enfrentar as consequências de suas escolhas anteriores e reconhecer o vazio deixado por sua ausência na vida do filho. A batalha pela custódia que se seguiu não foi apenas uma disputa legal, mas uma provação que testou a determinação e a sinceridade de Edward. Através de esforços persistentes para demonstrar seu compromisso com o bem-estar de Lucas, Edward mostrou que a verdadeira paternidade transcende os laços biológicos. Ela é definida pela presença, responsabilidade e amor. Além disso, a disposição de Edward em renunciar ao seu cargo na empresa e se envolver em introspecção significou um afastamento das buscas egocêntricas em direção a um caminho de humildade e empatia. Suas ações transmitiram a mensagem de que a liderança implica responsabilidade e que a integridade pessoal não deve ser comprometida em prol do ganho profissional. A reação do público à transformação de Edward foi uma prova da capacidade da sociedade de perdoar quando a mudança é autêntica. Embora o ceticismo persistisse, muitos reconheceram a sinceridade de seus esforços para reconstruir relacionamentos e contribuir positivamente para sua comunidade. A narrativa de Edward serve como um lembrete comovente de que nunca é tarde para mudar o rumo da vida. Ao abraçar a vulnerabilidade e priorizar as necessidades dos outros, os indivíduos podem forjar conexões mais profundas e encontrar satisfação além do sucesso material. Em essência, a evolução de Edward do isolamento ao envolvimento exemplifica o poder da redenção e o impacto duradouro de escolher a compaixão em vez da complacência. Sua história nos incentiva a refletir sobre nossas próprias vidas, a buscar a reconciliação quando necessário e a reconhecer que o caminho para o crescimento pessoal é pavimentado com intencionalidade e coração. Após a decisão do tribunal, concedendo a Edward Blake a custódia conjunta de Lucas, a vida de todos os envolvidos começou a se transformar de maneiras profundas e inesperadas. Edward, agora um pai presente, reorganizou sua rotina para priorizar o tempo com seu filho. Ele reduziu suas viagens de negócios e passou a trabalhar remotamente sempre que possível. As manhãs eram dedicadas a preparar o café da manhã juntos e as noites a ler histórias antes de dormir. Essa nova dinâmica fortaleceu o vínculo entre eles, criando memórias que ambos valorizariam para sempre. Grace, observando a dedicação de Edward, sentiu-se aliviada por Lucas finalmente ter a presença do pai em sua vida. Ela e Edward estabeleceram uma comunicação aberta e respeitosa, focada no bem-estar do filho. Essa colaboração trouxe estabilidade e harmonia ao ambiente familiar. Vanessa, inicialmente resistente à ideia de Edward fazer parte da vida de Lucas, começou a perceber as mudanças positivas no filho. Ela notou como Lucas estava mais feliz e confiante. Com o tempo, Vanessa reconheceu que a presença de Edward era benéfica para Lucas e decidiu apoiar a nova dinâmica familiar. Na comunidade,
A história de Edward inspirou muitos. Ele foi convidado a compartilhar sua experiência em eventos locais, incentivando outros pais a se reconectarem com seus filhos. Sua jornada de redenção tornou-se um exemplo de que nunca é tarde para mudar e fazer a diferença na vida de alguém. Lucas, agora cercado pelo amor e apoio de ambos os pais, floresceu. Ele se destacou na escola, fez novos amigos e desenvolveu interesses em artes e esportes. A segurança emocional proporcionada por seus pais permitiu que ele explorasse o mundo com confiança e curiosidade. A história de Edward, Grace, Vanessa e Lucas é um testemunho do poder do perdão, da importância da presença paterna e da capacidade humana de transformação. Ela nos lembra que com amor, dedicação e humildade é possível reconstruir relacionamentos e criar um futuro melhor para as próximas gerações. Se esta história te emocionou, nem que seja pela metade do que nos emocionou enquanto a escrevíamos, então você sabe o quão poderosos podem ser o amor, a verdade e a redenção. Edward Blake não era perfeito. Ele tinha defeitos, era teimoso e cego para o que realmente importava. Mas quando ele decidiu dar um passo à frente, quando abraçou a paternidade, quando enfrentou seu passado com coragem, tudo mudou. E talvez seja disso que todos nós precisamos às vezes. Um momento que nos abala, que nos obriga a olhar no espelho e perguntar: estou presente para as pessoas que mais importam? Agora é a sua vez. Se você sentiu alguma emoção durante este vídeo, convidamos você a deixar um comentário abaixo. Conte-nos o que mais te tocou. Você já teve uma segunda chance? Ou conhece alguém que merece uma? Escreva nos comentários. Todos merecem uma segunda chance. Suas palavras podem inspirar alguém que está no limite, alguém que precisa ouvir essa história hoje. E não se esqueça de compartilhar este vídeo com alguém que você ama, talvez um amigo, um irmão, um pai ou um colega de trabalho que precise ser lembrado de que a mudança é possível e que nunca é tarde para escolher o amor. Inscreva-se no nosso canal para ver mais histórias como esta. Porque às vezes uma história não é apenas uma história. Às vezes é o começo de um novo capítulo na vida de alguém.